A passagem dos 40 anos, no início deste mês de abril, da Guerra das Malvinas, aquela entre a Argentina e a Inglaterra, quase não foi lembrada pelo noticiário, principalmente aqui no Brasil. No entanto, foi necessário o afundamento daquele navio, o Moskva, ou Moscou, não é? Aquela grande perda para a Rússia na guerra com a Ucrânia, para que o jornal aqui de direita, também da Argentina, Infobae, lembrasse o episódio. Aqui diz que o cruzeiro russo Moskva foi o primeiro navio de seu tipo afundado em pleno conflito desde o navio General Belgrano na Guerra das Malvinas. Era o navio insígnia, ou seja, a nave capitânia russa do Mar Negro, e sua perda é um duro golpe para Vladimir Putin. Suas semelhanças com o barco argentino, no caso o navio, o submarino, atacado pelo Reino Unido fora da zona de exclusão em 1982. Veja-se bem, o navio foi afundado pela Inglaterra fora da zona da exclusão. Aqui mostra uma foto de arquivo do Moskva e diz que o seu afundamento causou polêmica. Uns dizem que foi um acidente provocado por incêndio e outro que foi a detonação de munições, ou seja, míssil da Ucrânia. Em qualquer caso, o afundamento deste cruzeiro de porta-mísseis privou a Rússia do maior navio de capacidade de fogo que tinha instalado ali no Mar Negro e constitui sua maior perda material. A última vez que um barco, no caso um navio deste tamanho, se perdeu num conflito bélico foi o cruzeiro argentino General Belgrano, que foi torpedeado e afundado por um submarino nuclear britânico, o HMS Conqueror, no dia 2 de maio de 1982, durante a Guerra das Malvinas. A diferença do Moskva, o General Belgrano foi atacado fora da área de exclusão, que era uma circunferência de 200 milhas marinas, estabelecida pelos britânicos com centro nas ilhas do Atlântico Sul. O General Belgrano e o Moskva tinham um tamanho similar, cada um com uns 600 pés aproximadamente, mais de 180 metros de largura, e carregavam quase 12 mil toneladas, ainda que a tripulação de 1093 a bordo do General Belgrano era mais do que o dobro do tamanho da tripulação do Moskva, calculada em torno de 500. Ao falar do afundamento do Belgrano, o jornal, no caso o site argentino, lembra que no dia 30 de abril de 1982, os Estados Unidos abandonaram a mediação entre a Argentina e Grã-Bretanha e decidiu a assistência militar a seu aliado histórico. Isso é importante e o site argentino não se refere ao chamado TIAR. Se lembram do TIAR, não é? O TIAR é aquele Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, assinada por todas as nações latino-americanas. Um tratado celebrado na cidade do Rio de Janeiro em 1947. Segundo o princípio central desse acordo, um ataque contra um dos membros da comunidade, no caso dos países latino-americanos,
será considerado um ataque contra todos. E o site diz que a OTAN, antes da comunicação pública, já havia entregue mísseis combustíveis, munições e material de inteligência na base logística britânica da Ilha de Ascensão, no meio do Oceano Índico. Continuou o site dizendo que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é chefiada pelos Estados Unidos e integrada pela Inglaterra e os outros 28 membros da própria organização, antes da comunicação pública, a OTAN já havia entregue mísseis, combustível, munições e material de inteligência na base logística britânica da Ilha de Ascensão, no meio do Oceano Atlântico. Esse dia se iniciou o bloqueio aéreo naval britânico, a zona de exclusão total sobre as ilhas. Todas as naves que circularam sem autorização seriam consideradas hostis e suscetíveis de serem atacadas. Esse dia também as emissões eletrônicas dos barcos britânicos foram detectadas pelos controladores de radar com o equipamento móvel de contramedidas no porto argentino. No dia seguinte, se bombardeou o porto argentino. No domingo, dia 2 de maio, pela manhã, o gabinete de guerra britânico se reuniu em Chequers, a casa de campo oficial de Margaret Thatcher, então a primeira-ministra da Inglaterra. Devia decidir se ordenava o ataque ao cruzeiro fora da zona de exclusão. A decisão foi tomada antes do almoço. Se tentou revestir o ataque de um propósito defensivo, apesar da distância da zona de operações. O cruzeiro Belgrano, junto ao porta-aviões 25 de maio, poderia realizar uma ação de pinças sobre a frota britânica e deviam neutralizar essa ameaça. Então se deu o passo maior, que foi o sacrifício de vida da Guerra das Malvinas. E ali houve 325 mortes, que é praticamente a metade do total das perdas argentinas naquela guerra. Então, na tarde de 2 de maio, o Conqueror já estava a 2.000 metros de distância do Belgrano. O cruzeiro não contava com sonar, que é aquele tipo de radar para submarinos, para detectar esses submarinos. Sem advertência prévia, depois de 30 horas e 400 milhas de seguimento, atacaram o barco, que se afastava em direção ao sudoeste a 60 quilômetros fora da zona de exclusão, onde não havia uma unidade britânica que pudesse perceber a sua ameaça. O Conqueror disparou 3 torpedos Mark 8. Os 2 primeiros golpearam o Belgrano e o terceiro em um dos destroyers que o acompanhava, o Hipólito Bouchard.